Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Teclas Daniel na área com as principais informações e notícias do São Paulo nesta quinta-feira. E olha só a nova do presidente Júlio Casares, já para adiantar o assunto aqui nesse início de vídeo para vocês. O Casares simplesmente formalizou uma carta para o Conselho do São Paulo, que tem como presidente do Conselho o Oten Ares, que é um cara ali bem próximo, digamos assim, do Júlio Casares. E olha só o motivo que ele acabou protocolando isso e encaminhando essa carta para o Oten Ares, dizendo que o impeachment requer hoje 195 votos e não 171 votos, como foi noticiado em diversos lugares nos últimos dias, e que, por sinal, é a interpretação dos autores do pedido de impeachment de Júlio Casares. Isso tudo ali dentro do estatuto do clube, né? Porém, o Casares conseguiu achar ali algumas margens que poderiam acabar mudando essa quantidade de votos, sendo 195 votos na visão dele, tá? É impressionante como o Casares ele não se toca, ele não percebe que já deu para ele, que não dá mais para ele continuar no São Paulo e que ninguém quer mais ele lá dentro. É impressionante. E ele, de alguma forma, está tentando mudar isso. Mas o Oten, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, está totalmente perdido nessa situação, tá? Isso é fato. E pelo que parece, tem uma expectativa que ainda hoje seja definido tudo isso. E vale lembrar que possuem diversos conselheiros que estão viajando e estão tentando, de alguma forma, que o Oten Ares acabe aprovando a votação também pela internet. Veremos o que vai acontecer. Existe uma pressão muito grande, mas a princípio, informações que estão circulando até então é de que será somente votação presencial. O próprio Pinotti acabou soltando uma nota e tal nas redes sociais, falando que vai votar para a saída do Júlio Casares. Ele é um dos conselheiros do São Paulo que estão viajando, então não sei se até lá ele vai conseguir retornar do Japão aqui para o Brasil para votar aí no impeachment do Júlio Casares. Veremos, mas a princípio, segundo informações que estamos recebendo, o Oten Ares não é favorável para que tenha votação pela internet, de forma híbrida. Ele quer somente votação presencial. E se isso acontecer, diversos conselheiros que são contra a gestão Casares, certamente ali pode diminuir a quantidade de votos para a tirada do Casares. Mas para deixar um pouco a torcida um pouquinho mais aliviada, a expectativa é que mesmo que tenha essa mudança, né, de quantidade de votos para a saída do Casares, um total de 195 votos, a informação é que pode ser alcançado mesmo assim, tá? Isso é porque muitas pessoas já meio que largaram mão do Casares, até o grupo político dele está se desmanchando. Olha só, em comum acordo, segundo Gabriel Sá, 4 grupos comunicam que decidiram deixar a coalizão União Política de Apoio ao Casares, que são eles: Legião Tricolor, Vanguarda Tricolor, Sempre Tricolor e Participação. Juntos totalizam cerca de 125 conselheiros. Então, por isso que o Casares está totalmente assim desesperado e preocupado. Veremos, mas eu acho que dessa vez aí ele não vai escapar não, viu? Eu acho que o pessoal vai arrancar ele de lá. Não tem clima mais, rapaziada. Não dá mais para o Casares continuar no São Paulo. Mas ele não se toca. É inacreditável. E que ninguém, né, um familiar, chega nele e dá um toque, fala, pô, chega, não dá mais, tá desgastante. Não adianta, não adianta. Ele insiste em continuar no comando do São Paulo. E falando em familiar do Casares, a ex-namorada dele acabou soltando uma nota de posicionamento e renúncia da sua participação do Departamento Assistencial do São Paulo, que é o DASP. Então, ela acabou soltando essa nota, estou colocando na tela para vocês, assinado por Jaqueline Meirelles. É a ex-namorada, tá? Não é ex-esposa do Casares, é a ex-namorada dele, que também tinha uma função lá no São Paulo. Ela diz o seguinte aqui, ó: por respeito às pessoas com quem compartilho este espaço político e social e a minha própria trajetória no São Paulo Futebol Clube,
Venho comunicar que decidi renunciar à minha posição no DASP. Essa decisão foi tomada diante das notícias recentes publicadas envolvendo o presidente Júlio Casares, com as quais não concordo e que repudio de forma clara e responsável. Aí tem a continuidade da nota dela, se você quiser ler, você pausa o vídeo. Então, mais uma pessoa, né, que o Casares meio que talvez colocou ali, sei lá, né, deu um cargo, mas esse cargo não é remunerado, tá? Ela não recebia para estar nesse cargo, mas é mais uma pessoa que era próxima ao Casares, que viu que a situação não tá legal e está saindo fora. Bom, vamos agora falar de bola, e o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira lá no CT da Barra Funda e com a presença da imprensa, que por sinal teve um momento assim bem legal, onde o Crespo acabou indo até os jornalistas e cumprimentou um a um, desejando ali feliz ano novo para cada um jornalista presente lá no CT da Barra Funda. Uma atitude legal do Crespo que chamou a atenção nas redes sociais. E falando dos jogadores, boas notícias. Lucas Moura e Calleri, ambos estão totalmente recuperados, estarão presentes na estreia do São Paulo no final de semana contra o Mirassol. O Wendel também, que foi uma pergunta do pessoal aqui durante a live, também está recuperado e pode estar à disposição também do Hernan Crespo. Enzo Dias, que fez procedimento na Argentina, fez alguns treinamentos com a equipe do São Paulo, mas fazendo também treinos com a preparação física e deverá ser desfalque do São Paulo na estreia do Paulistão. Partiu então o mercado da bola, começando pelo Matheus Doria. Depois de 10 anos que passou aqui pelo São Paulo, está muito perto de retornar ao tricolor. Atuou aqui em 2015. O jogador pertence ao Atlas do México, que por sinal ele até se naturalizou mexicano. O jogador está para voltar para o Brasil e fechar com o São Paulo. Botafogo, Inter eram clubes interessados também no Doria. O São Paulo consultou a situação do jogador e viu que seria de forma assim fácil trazer ele de volta e tal, tem 31 anos e que não iria pagar nada. Então avançou aí nas últimas horas e ele está muito perto de ser o novo reforço do São Paulo. Resta somente alguns detalhes e chega para ser aí, né, o sexto zagueiro do São Paulo, né, no elenco atual do São Paulo, o Matheus Doria, mais um reforço aí para ajudar a gente, tá? Eu comentei um pouco na live, falei que não vejo assim como tão ruim a contratação dele. É um jogador que para mim é melhor do que o Sabino, ele joga pelo lado esquerdo. Eu fiz um vídeo lá no Teclas Cortes, se você não viu, eu vou deixar na tela final aparecendo aqui para vocês o card do vídeo que eu acabei gravando do Matheus Doria. Precisava ver a questão de salários, né? Não deve ser barato, mas vem assim livre, né? Sem precisar investir um dinheiro. Eu acho que é uma oportunidade que apareceu e o São Paulo abraçou, tá? Não vejo como tão ruim. 31 anos, visto que o São Paulo tem zagueiros mais velhos, como o Arboleda, o próprio Tolói, ambos já com situações físicas assim que gera uma preocupação para o restante da temporada. Então, o Ferrarese é um que logo pode ser vendido. Tem toda essa questão que precisa ser vista. Eu não vejo assim como tão ruim a contratação do Doria, que também não tem histórico de lesões. É um ponto também importante a se destacar, tá? Eu acho que é importante aí a vinda dele, acho que vai ajudar a gente, tá? Não vejo como algo negativo. E sobre o Rodriguinho, rapaziada, resta somente assinar com o RB Bragantino, tá? Essa é a informação e vários portais já começam a repercutir os valores. E pelo que pude apurar, é isso mesmo. 3 milhões de euros, que dá aí cerca de 19 milhões de reais pelo meia Rodriguinho. Lembrando que o São Paulo possui contrato com ele somente até o final desse ano e no meio dessa temporada ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sairia de graça do São Paulo sem ganhar nada. E o detalhe é que o São Paulo ainda pode ficar com um percentual de futura venda do jogador que ainda não é divulgado de forma oficial, tá? Então, eu não vejo como algo também negativo essa venda do Rodriguinho. Muitas pessoas estão contestando os valores, que é preço de banana, que tá barato. Mas, cara, todo mundo criticava o Rodriguinho, né? Vamos ser sinceros. E com razão. O Rodriguinho é isso que vimos até aqui no São Paulo. Pode ser que em algum momento, em outro clube, ele acabe se destacando, jogando mais. Mas é isso, não tem o que fazer. E o outro detalhe também é que o jogador, ele não queria renovar o contrato com o São Paulo. Então, o São Paulo
ficaria com o Rodriguinho até o final do ano e depois sairia sem ganhar nada, ou é melhor pegar agora 19 milhões e mais um percentual de uma futura venda? É melhor vender agora. É melhor 19 milhões agora do que ver ele jogando mais um ano aqui no São Paulo e não entregando nada. Então, para mim, essa venda está acertada muito por conta do tempo de contrato curto que o São Paulo ainda possui com o jogador. Então, resta somente os exames e a assinatura para ele ser reforço do RB Bragantino por cerca aí de 5 temporadas. A princípio, é isso que deve ser assinado aí, o novo contrato do Rodriguinho. E pintou também o nome de um meia argentino, que é o Kevin Zenon, onde o São Paulo acabou demonstrando interesse nesse jogador. Isso não significa que o São Paulo vai enviar proposta e vai contratar o atleta. Fez uma consulta e viu ali, mas é algo totalmente fora da nossa realidade. O Kevin Zenon tem 24 anos de idade e o Alavés está interessado em contratar o jogador. O São Paulo estava tentando, né, ver uma possibilidade, fez uma consulta ali para ver como que seria, né? A intenção seria de empréstimo, só que o Boca não vai topar esses modelos que o São Paulo adotam hoje em contratações, visto que no ano passado o CSKA da Rússia fez uma proposta para o Boca Juniors de 7 milhões de dólares e essa proposta foi recusada pelo Boca, que pediu 10 milhões ao time do CSKA e acabou que não aconteceu a transferência. E você acha que hoje, São Paulo chegando com um modelo de empréstimo, o Boca Juniors vai topar a negociação com o São Paulo? É pouco provável que isso aconteça, tá? Ainda mais um jogador jovem e que tem um certo valor de mercado. A não ser que o São Paulo faça uma engenharia financeira totalmente assim extraordinária, talvez pegue uma grana à vista do Rodriguinho e acabe investindo nesse novo meia, que não é o caso. Não é isso que está rolando, infelizmente, tá? Então não dá para sonhar e pelo que pude apurar um pouco mais, o São Paulo não deve nem enviar proposta oficial para esse jogador. É mais um dos nomes que o São Paulo sonda, interessa, que acaba vazando e vai para a mídia e vira notícia, tá? Então é isso que acontece em alguns momentos. E rapaziada, a próxima notícia é bizarra, é algo inacreditável e é um dos motivos que o Casares precisa ser arrancado de forma urgente do São Paulo. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo reduziu o preço da opção de compra do Porto pelo Moreira. No contrato anterior, o valor era de 2 milhões de euros e passou a ser agora, no novo contrato de empréstimo, para 1,5 milhão de euros, que não dá nem 10 milhões de reais. Olha que absurdo, tá? E antes era 50% dos direitos do jogador. E agora vai passar a ser 70%. Cara, isso aqui, mano, é inacreditável, mano. É bizarro. O cara está totalmente assim destruindo o clube. Vendendo jogador, cedendo jogador de graça. Cara, é bizarro, mano. Isso aqui é um tapa na cara da torcida. É um tapa na cara do conselheiro que topar ainda ver esse cara no comando de São Paulo. Veremos dia 14 e vamos cobrar geral, hein? Vamos cobrar geral porque isso aqui é inadmissível. Ó, sobre o Marcos Antônio, vem surgindo diversas informações, principalmente lá do Rio de Janeiro, o Vene Casagrande soltando várias notícias, né? De que o Flamengo quer o Marcos Antônio, vai fazer investidas, empresário do jogador, conversou com o Rui Costa no CT do São Paulo e o próprio jornalista disse que o Marcos Antônio deu um ok para fechar com o Flamengo e que dependia somente do São Paulo. No meio disso tudo, o São Paulo hoje acabou enviando a camisa 8 para o Marcos Antônio. No meio dessa notícia toda de especulações de Marcos Antônio no Flamengo, o Marcos Antônio agora é o novo camisa 8 do São Paulo. Talvez o São Paulo dando uma resposta e o Marcos Antônio continua aqui. As informações que tínhamos até então, antes dessa informação que foi levada pelo GE, que o Marcos Antônio agora é o novo camisa 8 do São Paulo, era que o São Paulo tinha deixado em aberto as conversas com o Flamengo. Tá? O São Paulo não falava que iria vender e nem falava que não iria vender. O São Paulo deixava uma esperança para o Flamengo. Essa era a informação até então.
E para a mídia, né, o São Paulo, algumas pessoas do São Paulo acabavam que passavam para a mídia aqui de São Paulo, né, que não iria vender o jogador de forma alguma, mas que dependendo do valor, o São Paulo sentaria para conversar. Então, não sei se essa decisão do Marcos Antônio agora ser o novo camisa 8 já era uma decisão que o São Paulo já iria tomar, ou foi uma resposta por conta da questão aí da conversa, né, que teve o empresário do jogador com o Rui Costa, levando ali a intenção do Flamengo contratar o jogador. Vai lembrar que todo início de temporada existem mudanças de números de camisas, tá? De jogadores, às vezes acabam mudando, troca ali de números, isso é bastante normal, não é muita novidade isso, tá? Então, se tratando do São Paulo hoje, não dá para você olhar isso e ficar tranquilo, tá? Não, agora ele não vai sair, não, porque o papo ainda é que se houver uma boa proposta do Flamengo, o São Paulo vai sentar para ouvir. O São Paulo cogita, né? O São Paulo cogita negociar. Se o São Paulo não quisesse negociar com o Flamengo, o São Paulo já iria para a mídia, lá no seu perfil principal, lá oficial, e teria soltado uma nota oficial falando, né? E dando uma resposta para o Flamengo, ó, não adianta, o jogador vai ficar aqui, não vamos vender, porque isso atrapalha também, atrapalha muito, né? A cabeça do jogador, tá? O empresário fica enchendo o saco, a mídia repercutindo tudo isso. Se o São Paulo desse um basta oficialmente nas redes sociais, num post, no Instagram que seja, iria acabar o assunto, irmão. Só que eles não fazem isso, tá? E nem vão fazer a princípio, tá? Mas a questão do Marcos Antônio é isso. Aparentemente, se não houver negociação do Marcos Antônio com o Flamengo, pode ser que o Alan nem venha. E se isso acontecer, precisamos glorificar de pé, porque eu tenho algo assim que me disse que esse Alan aqui no São Paulo seria mais um jogador que iria dar prejuízos financeiros ao São Paulo. É isso. Esse é o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!